Olha, a ciência da emoção está passando por uma verdadeira revolução. E não é exagero, é uma mudança de paradigma, sabe? Quase como foi a relatividade para a física. E o ponto de partida para tudo isso é a gente desconstruir uma ideia bem antiga, o que a gente vai chamar aqui de mito clássico das emoções. Vamos entender isso juntos. Essa frase soa familiar, né? É super intuitiva. A gente sente alguma coisa e parece que a emoção simplesmente acontece com a gente sem pedir licença. Pois é, essa ideia de que as emoções são reações automáticas que simplesmente disparam dentro de nós, essa é a base da chamada visão clássica que a gente vai desvendar aqui. E olha, que ideia duradoura, hein? Estamos falando de um conceito que sobreviveu por milênios. Pensa só, influenciou tudo, desde a filosofia lá na Grécia Antiga até o jeito que a gente pensa sobre criar os filhos hoje em dia. Essa linha do tempo ajuda a gente a ter uma noção da força dessa ideia. Começa lá com Platão, que via a emoção quase como um bicho selvagem que a razão precisava domar, sabe? Aí a gente avança para Darwin, que defendeu a ideia de expressões universais inatas. E claro, Freud, que botou essa batalha entre emoção e razão no centro de suas teorias. Essa noção de uma guerra interna é sem dúvida uma das grandes histórias que a nossa civilização conta para si mesma. E o mais impressionante é que isso não ficou só nos livros de história, não. A visão clássica está em todo lugar no nosso dia a dia. Pensa no filme Divertidamente, por exemplo. As emoções são literalmente personagenzinhos dentro da nossa cabeça. Ou na série Lie to Me, que parte do princípio que dá para ler os sentimentos mais profundos de alguém só olhando as microexpressões no rosto. Tudo isso fez com que essa ideia virasse quase um senso comum, uma verdade que a gente nem questiona. Ok, então, para a gente resumir e deixar bem claro, o ponto central da visão clássica é basicamente este. Cada emoção, tipo raiva, tristeza, medo, teria uma essência fixa. Uma espécie de impressão digital biológica única que dá para identificar no corpo e no cérebro. E aí, alguma coisa acontece no mundo e, pá, essa emoção é disparada. Simples assim. Bom, e aí vem a parte interessante. Se essas impressões digitais das emoções realmente existem, a ciência deveria ser capaz de encontrá-las, certo? Faz todo sentido. E foi exatamente isso que aconteceu. Por décadas, pesquisadores do mundo inteiro se lançaram nessa verdadeira caçada científica. E a pergunta óbvia era, tá, mas onde a gente procura por isso? Onde estariam essas assinaturas? Bom, a busca se concentrou em 3 grandes áreas, sempre na esperança de achar aquele padrão, sabe? Aquele sinal consistente e inconfundível para cada emoção. Então, os cientistas foram à luta. Mediram cada musculozinho se contraindo no rosto, monitoraram batimento cardíaco, respiração, tudo. E, claro, mergulharam no cérebro, mapeando tudo em busca de centros de emoção. Tipo um cantinho da raiva ou a área do medo. A grande esperança era encontrar um padrão que se repetisse, que fosse igual, toda vez que alguém sentisse uma emoção específica. Essa busca chegou com tudo no cérebro. Claro, fizeram o que a gente chama de meta-análises, que é basicamente juntar os dados de centenas de estudos para ter mais força estatística. E eles procuraram por essas tais áreas, essas bolhas de emoção no cérebro dedicadas a sentimentos específicos. Procuraram e procuraram. E aí, depois de, décadas de pesquisa, de um esforço gigantesco, de incontáveis estudos medindo rosto, corpo, cérebro, a comunidade científica finalmente chegou a uma conclusão. E foi uma conclusão, para dizer o mínimo, surpreendente. Essa frase aqui, ela simplesmente resume tudo. Não existe uma impressão digital biológica única para a raiva. Ponto. Nem para o medo, nem para a felicidade. O que os cientistas encontraram no lugar da consistência foi uma variedade imensa. A mesma emoção, a raiva, por exemplo, pode aparecer de 1000 maneiras diferentes no corpo e no cérebro de uma pessoa para outra, ou até na mesma pessoa em momentos diferentes. Resumindo, as impressões digitais das emoções são um mito. Ok, se há um mito, a pergunta que não quer calar é por que essa ideia de emoções universais é tão forte, tão convincente para tanta gente, se não tem evidência de onde ela veio? Pois bem, a resposta está num método de pesquisa bem específico que por muito tempo parecia ser a prova definitiva da universalidade. O método era bem simples, na verdade. Basicamente, os pesquisadores mostravam uma foto de um rosto, geralmente de um ator fazendo uma cara bem específica, e davam uma listinha de palavras, tipo feliz, triste, com raiva. A pessoa que participava do estudo só tinha que escolher a palavra que melhor se encaixava na expressão. À primeira vista, parece um teste de reconhecimento bem direto, né? Mas é aqui que a coisa toda fica fascinante. Porque bastou fazer uma pequenina mudança nesse experimento para revelar uma falha gigantesca na premissa toda. Olha só essa comparação. É impressionante.
Quando a lista de palavras está lá, na mão das pessoas, a concordância é alta. Pessoas no mundo todo parecem reconhecer a mesma emoção. Agora, tira a lista. Deixa a pessoa falar o que ela vê, com as próprias palavras. Sabe o que acontece? A concordância despenca. A precisão, que parecia tão alta, simplesmente desmorona. E aí a gente chega no pulo do gato. O experimento não estava medindo uma capacidade de reconhecimento que já existia. Na verdade, ele estava ensinando os conceitos. Ele estava dando as dicas. É como se fosse uma prova de múltipla escolha em que uma das alternativas é tão óbvia que ela te dá a resposta de bandeja. E tem um exemplo que ilustra isso de um jeito brilhante. Em estudos com povos com pouco contato com a cultura ocidental, como o povo Rimba, da Namíbia, o resultado é outro. Sem aquela listinha de palavras, quando eles viam um rosto com os olhos arregalados, eles não diziam que a pessoa estava com medo. Eles diziam que a pessoa estava olhando. Eles descreviam a ação, o que o rosto estava fazendo, e não um suposto estado mental interno. Certo, então vamos juntar as peças. Se a visão clássica está furada, se as impressões digitais são um mito e se a tal da universalidade foi, na verdade, uma ilusão criada por um método falho, o que é que sobra? O que são as emoções, então? É isso que nos leva a uma teoria nova e de verdade revolucionária sobre como as emoções são criadas. Essa nova forma de entender as coisas, chamada de teoria da emoção construída, diz o seguinte: as emoções não estão prontas dentro da gente esperando um gatilho para pular para fora. Na verdade, é o nosso cérebro que as constrói ativamente, a cada momento. Ele pega as informações que vêm do nosso corpo, as informações do que está acontecendo no mundo, mistura com as nossas experiências passadas e aí ele cria um significado para essa mistura toda. E às vezes o nome que a gente dá para esse significado é raiva, alegria, medo. E essa é a grande virada de chave, percebem? A gente deixa de ser um espectador passivo das nossas próprias emoções, como se elas simplesmente acontecessem com a gente, e passa a ser o arquiteto que ativamente constrói essas experiências. Isso nos dá um papel na nossa vida emocional que é muito, mas muito maior do que a gente imaginava. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é mais uma reflexão. Se o cérebro constrói as emoções e elas não são só reações automáticas e inevitáveis, então quem, afinal, é o arquiteto? A resposta para essa pergunta tem o poder de mudar completamente o jeito que a gente se entende e o jeito que a gente entende os outros.